O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala, no relato de São Marcos, da escolha dos 12 apóstolos, e diz aqui de um modo muito sucinto, muito objetivo, qual é a finalidade do apostolado e qual é a finalidade do chamado de Deus para esses 12 homens. O que nos ajuda a pensar também o porquê que Deus nos aproxima a cada um de nós também dele, né? Nós ouvimos aqui então dizer: naquele tempo Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, foram até ele. A igreja é um desejo de Jesus, chamou os que ele quis. E então Jesus passa uma noite toda também em oração, chama os que ele quer, e desses, não é, que chamou, ele vai escolher 12. Portanto, a igreja, enquanto essa coisa, né, vamos dizer assim, visível, a estrutura visível da igreja, sacramental, hierárquica, o sacerdócio visível da igreja é um desejo do próprio Cristo. A igreja também é algo de invisível, na soma da nossa fé, da fé de cada um de nós, cada um na sua casa, cada um nos seus afazeres. A igreja se faz presente, mas a igreja também é o corpo de Cristo de um modo visível, hierárquico, e passa pelo sacerdócio, pela instituição dos 12. Então, na comunidade cristã, daqueles que seguem a Jesus, o próprio Jesus quis homens mais perto de si e vai conceder a esses 12 algo dele, Jesus, para eles, que não concedeu aos outros. E isso é um desejo do próprio Jesus. A igreja é fruto da oração de Cristo, do desejo dele. Ele então constitui 12. Agora o novo povo de Deus, que era feito sobre as 12 tribos de Israel, agora é feito sobre esses 12 homens a partir da fé. E o chamado é, diz ali no versículo 14, Jesus então designou 12, quis 12, escolheu 12, para quê? Para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar. Então aqui está o resumo do que é a vida cristã, a vida do apóstolo, a vida do sacerdote, mas que também precisa ser a vida de todo cristão. Primeira coisa, Jesus os designou, os desejou, os quis para ficar com ele. Então, o primeiro chamado da nossa vida cristã, antes mesmo das boas obras, antes mesmo do apostolado que a gente tem que ter, antes mesmo do fazer coisas, a primeira coisa a ser feita é ficar com ele. Então, a primeira missão desses 12 homens, que vão receber poder, inclusive para expulsar os demônios, eles recebem uma unção, uma autoridade para fazer muitas coisas, para ter uma vida muito ativa e frutífera no seu ministério. Mas o primeiro chamado de Jesus com eles, para eles, era para que ficassem com Jesus. E esse chamado é para cada um de nós também, ficar com Jesus. Para ficar com ele, e aí sim, como que um segundo momento, que completa esse primeiro, mas que vem só depois do ficar com Jesus, e também para enviá-los a pregar. E aí é uma pregação que tem autoridades para expulsar os demônios. O demônio aqui, o próprio Satanás e seus demônios, que é o ato da libertação,
né? É o carisma da igreja e a autoridade da igreja para o exorcismo. Mas a pregação também expulsa os demônios que estão em nós, ainda que nós não sejamos pessoas possessas. Quando a gente fala assim, possuído pelo diabo, a gente lembra daqueles filmes que a gente assistiu e depois, à noite, tinha medo de ir no banheiro, né? Aqueles filmes tela quente, aquelas coisas que a pessoa revira olho só pela parede, não é isso? Aquelas coisas, o exorcismo mesmo. Mas todos nós somos possessos, ainda que a gente não esteja virando o olho para trás, espumando pela boca, falando com aquela voz esquisita. Esse expulsar demônios também esses demônios, esses males espirituais, esses males morais, esses males intelectuais que nos habitam, que moram dentro de nós. Então todo pecado tem uma raiz demoníaca, ainda que seja um pecadinho. Tem gente que é possuído, vai ficando até meio que possesso, não vai revirar o olho, mas ele é possuído pela avareza, o amor ao dinheiro. No fundo é aquilo ali que manda nele. No fundo é aquilo ali que dita se ele está feliz ou triste, se ele vai ou fica, se ele faz ou não faz, se ele pode ou não pode. Uma lógica chamada dinheiro. Existe um demônio próprio para isso, um espírito mau que desperta em nós um vício, uma paixão desordenada chamada avareza. Tem outro que não vai espumar, virar do avesso, nada daquilo, mas ele tem o demônio da preguiça. É o conforto, é o descanso quem dita se ele pode ou não pode, se ele vai ou não vai, se ele faz ou não faz. O outro pode ser possesso sem revirar o olho, nem espumar pela boca, pela luxúria, que é o pecado da sexualidade. Então, no fundo, são os prazeres sexuais de homem ou de mulher que ditam o ritmo e as escolhas da vida. A ira, o ódio, o medo, os demônios que nos aprisionam. Então, a pregação da palavra de Deus, e portanto então o escutar e o entender a palavra de Deus, tem o poder de expulsar de nós os nossos demônios, os nossos pecados de raiz, os nossos pecados que nos dominam, os nossos pecados que nos condicionam, e que muitas vezes, mesmo entendendo, querendo, reconhecendo que não é bom, que é feio, que seria melhor se fosse de outro jeito a vida, parece que a gente não consegue se libertar daquilo. Portanto, quando Jesus escolhe os 12, Jesus também nos revela o poder exorcístico, o poder libertador da palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, se tem uma coisa que o diabo não gosta, é de nos ver escutando a palavra de Deus. Se tem uma coisa que o diabo não quer, é que a gente compreenda a palavra de Deus. Se ele não conseguir fazer a gente não escutar, se essa batalha ele perder e ver, ele está escutando, então agora entra o plano B. Qual que é o plano A? Não escutar. Mas se não der certo, qual é o plano B do diabo? Não entender. Como tem gente que não entende a palavra de Deus, né? Não é o seu caso, não é o nosso caso aqui, mas por aí muita gente não entende a palavra de Deus. Tem gente que passa uma vida na igreja escutando, e nunca sabe nada. E esse saber aqui não é só um saber intelectual na memória, também né? Você precisa ser capaz de lembrar, você precisa ser capaz de dizer, essa parábola, esse salmo, esse texto da Bíblia, isso aí eu já ouvi, passa pela memória. Mas é sobretudo um saber que a memória espiritualmente aplica nos fatos da vida. Você já reparou quantas vezes a gente sabe porque a gente já ouviu, e se a gente ouvir de novo a gente fala assim, já ouvi isso aí, já ouvi. Mas no cotidiano da vida a gente não consegue lembrar, a gente não consegue ser avisado por aquela palavra. Parece que tudo que a gente decide, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente age ou reage à vida e às pessoas, parece que a gente é do tipo de gente que nunca ouviu nada da palavra de Deus. Vamos pensar, qualquer palavra, qualquer evangelho, né, que nos tenha ensinado sobre a necessidade e o valor do perdão, ou até mesmo da confiança em Deus, da paciência. Vamos pensar. Você ouviu, fica lá no fundo da sua cabeça.
Se você ouvir de novo, você fala, acho que eu já ouvi esse evangelho esses dias, o padre está fazendo a mesma homilia de novo, por que essa leitura, esse dia não teve esse evangelho aí? Então a gente lembra. Mas aí no cotidiano da vida, quando a gente precisa aplicar, quando é vez de viver algo que tenha a ver então com o perdão, ou com a paciência, ou com a fé, a gente age, reage, sente, sofre, escolhe, como se a gente nunca tivesse escutado isso. Portanto, meus irmãos, existe uma burrice espiritual, existe uma amnésia espiritual com relação à palavra de Deus, que vem do próprio maligno. O fruto do ouvir a palavra é justamente nas coisas da vida conseguir lembrar do que ouviu e aplicar naquela hora. Porque o ser humano, você e eu, nós precisamos, é da natureza humana isso, a gente precisa criar uma estrutura dentro da nossa cabeça para conseguir viver a vida, para conseguir viver os fatos. Você vê uma pessoa fazendo alguma coisa que você gosta ou não gosta, você precisa tomar uma decisão. A nossa mente, de todos nós, ela busca lá dentro uma palavra, uma ideia, uma imagem que justifique ou que dê sentido para aquilo que a gente está sentindo, para aquilo que a gente está desejando, para aquilo que a gente está escolhendo, não é? Então às vezes a gente fala assim, como diz o ditado. Por que a gente fala isso? Porque a gente está buscando lá dentro da nossa mente alguma palavra, alguma imagem para dar sentido, para dar chão, para dar estrutura ao que eu estou querendo fazer, para justificar o que eu tenho feito, ou para interpretar o que está acontecendo comigo. Não é isso? Às vezes até para educar um filho. Você fala, meu filho, é igual eu falo o ditado. Ou seja, eu preciso encontrar um chão para colocar a coisa em cima. Então a gente busca um ditado popular, a gente busca uma música, né? A gente busca uma poesia, um conto da sabedoria popular, a história do Chapeuzinho Vermelho, para educar a criança que não pode desobedecer, ó o lobo mau, né? Mas é impressionante como às vezes a gente pode passar uma vida se dizendo cristão, uma vida se dizendo católico, frequentando talvez muito a igreja, ouvindo muito, mas aí na hora H da vida, a gente não consegue lembrar de nada que Jesus falou. Portanto, olha o que Jesus está dizendo. Ele quer os apóstolos para ficar com Ele, para que eles aprendam a santidade de Jesus, a amizade com Jesus, para enviá-los a pregar. É uma pregação com autoridade para expulsar os demônios. Portanto, a palavra de Deus na boca dos apóstolos, na boca da igreja, mas também a palavra de Deus dentro da nossa inteligência, do nosso coração, tem um poder de nos exorcizar dos nossos demônios, das nossas burrices emocionais, das nossas burrices espirituais, das nossas burrices morais. A palavra de Deus tem o poder de nos libertar e de nos amadurecer, mas para isso é preciso ouvir, entender, é preciso assimilar, para que o Espírito Santo possa atualizar isso em nós, nos fatos, nas coisas da nossa vida. Senão a gente passa a vida como se nunca tivesse escutado aquilo que tem o poder de nos libertar ou de nos proteger dos demônios, dos pecados e das coisas que nos afastam de Deus. Porque o que é o demônio? O que é o demoníaco na nossa vida? É tudo aquilo que nos empurra para uma escolha, para hábitos, para pensamentos, e tudo aquilo que nos mantém nessas escolhas, nesses hábitos, pensamentos e sentimentos, que são coisas que nos tiram da dignidade de filhos de Deus. Vamos parar para pensar. Quantas vezes na nossa vida nós estamos vivendo abaixo da nossa condição de filhos de Deus? E por que às vezes nós estamos vivendo abaixo da nossa condição de filhos de Deus? Primeiro, porque às vezes a gente nem percebe. Segundo, porque depois a gente vai gostando. Terceiro, porque às vezes a gente não encontra como sair daquilo ali. Quantas pessoas vivem abaixo da condição de filhos de Deus porque profundamente escravizadas pela mágoa, pelo ódio, pelo pessimismo, pelo desânimo, pela baixa autoestima. Eu não sou nada, eu não presto para nada, eu não consigo nada, coitado de mim. Desde pequeno que eu sofro. E às vezes passou a vida ouvindo a palavra que diz:
tudo posso naquele que me fortalece. Ouvindo a palavra que diz: Deus amou tanto o mundo, portanto cada um de nós, né? E deu seu Filho único para nos salvar, mas vive escravo da depressão, vive escravo do coitadismo. Quantas vezes? Portanto, meus queridos, o demônio, o demoníaco é tudo aquilo que faz o ser humano rastejar. O demônio, o demoníaco é qualquer ideia, pensamento, teoria ou sentimento que nos faz viver abaixo da condição de filhos amados de Deus. O demônio, o demoníaco é toda e qualquer ideia, sentimento, escolha da vida que faz a gente passar nesse mundo aqui como se a gente não tivesse um Deus que cuida de nós, como se a gente fosse necessitado das coisas mais baixas, sujas, degradantes. Quantas pessoas é de dar dó à vida que vive? Mas às vezes nós, meus amados, nós também que rezamos todos os dias, talvez nós também que participamos da missa não só aos domingos, às vezes a gente está vivendo abaixo da condição de filhos de Deus, escravizados por muitas ideias, escravizados por muitos paradigmas, por muitos raciocínios dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração, que nos afastam de Deus e que são diferentes de Deus. Isso é o demônio, isso são os frutos do demônio na humanidade. E os frutos do demônio, eles são muito possíveis de nascer no quintal da minha história, do meu coração, da minha mente, da minha vida, da minha sexta-feira, da sua. Portanto, a palavra de Deus tem o poder de nos tirar da mão do demônio e do demoníaco. Por isso, a importância de ouvir, de entender. E depois de entender, rezar o que entendeu, contemplar o que entendeu. Senão a nossa mente, o nosso coração, e aí a gente diria então, o nosso espírito, a nossa alma, não muda, não amadurece e não se liberta. E a gente pode passar a vida infantil, imaturo, escravo e possesso. E ainda que não possesso igual no filme, e ainda que não possesso como alguém que de fato necessita do ritual do exorcismo, possesso por coisinhas ou algumas coisonas que nos fazem viver abaixo da condição de filhos de Deus. E quem é filho de Deus passa a ser instruído pelo próprio Deus na sua palavra. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, e que é sempre a primeira leitura dessas semanas agora do tempo comum, nós estamos ouvindo a carta aos Hebreus, que é um grande discurso teológico sobre a nova aliança, sobre o sacerdócio de Jesus, que é maior, mais pleno, mais forte, mais completo que o sacerdócio da antiga aliança judaico. Posto isso então é que nós ouvimos hoje. Carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 5. Irmãos, agora Jesus Cristo possui um ministério, um sacerdócio superior. Agora Ele é mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas bem melhores. Versículo 7. De fato, se a primeira aliança fosse sem defeito, a aliança feita lá com Abraão e Moisés, se ela fosse sem defeito, não precisaria de uma segunda aliança. E como é essa segunda aliança? Nós estamos no tempo da segunda aliança de Deus com o homem, que é a aliança em Cristo, no sacerdócio, no sacrifício de Jesus, na Eucaristia e no batismo, no sangue de Jesus. Mas também, o autor aqui então da carta aos Hebreus, vai nos dizer que essa segunda aliança também passa pela unção interior do Espírito Santo, no nosso coração e na nossa inteligência, a partir da palavra de Deus. No versículo 8, ele vai fazer uma citação muito bonita do profeta Isaías. Ele vai copiar e colar um texto lá do Antigo Testamento, dizendo assim: dias virão, diz o Senhor, e esses dias já vieram, por Jesus e pelo Pentecostes, mas pode ser que tristemente não tenha vindo ainda na minha vida e nem na sua, precisa vir na nossa vida. A gente precisa entrar nesse dias virão, esses dias precisam vir a nós. Olha o que diz lá: dias virão, diz o Senhor, em que eu concluirei com a casa de Israel, com o povo de Deus, com a igreja, com a casa de Judá, uma nova aliança. Versículo 9: não como a aliança que eu fiz com os seus pais, no dia em que conduzi pela mão, tirei do Egito, pois eles não permaneceram fiéis à minha aliança, por isso
eu me desinteressei deles, diz o Senhor. Versículo 10: eis a aliança que eu vou estabelecer com o povo de Israel, conosco, com todos os que crerem. Depois daqueles dias, quais dias? A Páscoa de Jesus e o Pentecostes. Ainda no versículo 10: colocarei minhas leis na sua mente. Ó, começa pela cabeça a coisa. Colocarei minha lei, minha palavra, onde? Na sua mente. Bate aí na tua testa assim, fala. Põe Jesus nessa cabeça, que é oca ou dura, né? Mas enfim, põe. E as gravarei. Esse verbo aqui, gravar, também poderia ser, é porque é difícil traduzir assim. Esse gravar aqui é o cauterizar, é o tatuar, é uma tatuagem na verdade que está dizendo. Mas é a tatuagem do cauterizar, igual marcar o boi. Já viu marcar boi? Marcar o gado? Você pega lá o nome, uma frase ou a inicial do dono do sítio, não é isso? Põe no fogo, vai lá no boizinho e... não tem como tirar aquilo mais. Então olha lá, é esse o verbo, é que é difícil dizer isso, né? Então diz assim, gravarei. Mas esse gravar significa queimar no coração, cicatrizar, vai ficar uma cicatriz ali, não tem como tirar mais. Colocarei minhas leis na sua mente e as gravarei no coração, mas primeiro é na mente. Bate de novo aí. Fala, acorda menina. Nós temos por costume, na nossa cultura, falar muito do coração, não é isso? Ah, Jesus, muda o meu coração, né? A própria Bíblia pouquinhas vezes fala disso, dar-vos-ei um novo coração. Mas o entendimento bíblico da palavra de Deus nunca foi voltado muito para o coração. Quando fala aqui que vai gravar no coração, é só para ficar poético, bonito, para completar a coisa. A palavra de Deus não trabalha com o coração. A palavra de Deus sempre fala de uma nova mente. A palavra conversão significa mudança de mentalidade, não é mudança de coração. Porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração pede para dormir quando é hora de acordar. O nosso coração pede para ter raiva quando é hora de perdoar. Essa vida emocional em nós, ela é muito esquisita. A nossa vida da emoção, ela é muito traidora. A nossa questão está onde, gente? Na nossa cabeça. Então, primeiro a cabeça, eu vou colocar na tua mente. Veja, na mentalidade, lá na fonte do raciocínio, da interpretação da vida, a minha lei. E aí sim, vai descer no coração, mas é depois. Portanto, meus irmãos, a fé, ela tem um lado emocional. É gostoso um arrepio no braço. É gostoso sentir alguma coisa, quando canta, quando reza, quando comunga. É gostoso sentir, não é ruim. E faz parte. Mas a fé está na cabeça. Na cabeça. Cuidado com a sua necessidade de sentir. O sentir é bom, é válido, enquanto te ajuda a entender melhor. Mas o sentir pelo sentir não muda nada. Mas quantas pessoas sentiram, subiram, desceram, repousaram, arrepiaram, viu Jesus, foi no terço das rosas, voltou com tudo as rosas só para ela. Cadê a desgramada? Nunca mais foi. Aí você pega a velhinha, está lá, né? Morre de vontade de ganhar uma rosa. Morre de vontade de alguém revelar algo da vida dela. Nunca acontece. Vai e volta do terço com dor no joelho, dor nas costas. O marido não para de beber, o filho não arruma emprego. Ela não sente nada, só sente dor, mas ela vai. Quem é que está agradando mais a Deus? Em quem é que a fé está dando mais fruto? Por esses dias eu conversava isso com uma pessoa que começou a me encher de pergunta. Começou a me encher de pergunta. Ah, padre, porque aí eu fui rezar, caiu uma flor do meu lado. Aí o gato que nunca passou, miou de um jeito que nunca miou. Aí eu abri a Bíblia e falei, filho, desculpa, eu não sou Deus, não estou desfazendo não. O sinal tem sentido para quem recebe, eu sei que tem que interpretar o sinal que recebeu, não eu, né? Não fui eu que recebi? Mas deixa eu só te dizer uma coisa, isso vale para todos nós, meus irmãos. As pessoas que são admiráveis, as pessoas que valem a pena a gente seguir, as pessoas que de fato são fiéis com Deus e frutíferas em Deus,
e que também não ficam dando trabalho para os outros, elas não são feitas desses sentires da fé aí. As pessoas que mais dão fruto no reino de Deus, que menos dão trabalho para os outros, as pessoas que, porque têm fé em Jesus, são inclusive solução para o problema alheio. Você já reparou que elas não estão vendo nada, sentindo nada, recebendo nada? Elas só estão com a mente em Cristo. E o que tem de gente que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, enche de mimos, às vezes até emocionais, que é para ver se você crê um pouquinho. Então, vai lá, Espírito Santo, baixa um arrepio nela. Vai lá, Nossa Senhora, passa do ladinho dela com um cheiro de rosa, um perfume esquisito, diferente. Isso é misericórdia de Deus com quem está necessitando muito sentir, não mudar de cabeça. E aí a gente começa às vezes a ver isso. Quantas pessoas boas, fiéis e frutíferas não vê nada, não sente nada. Porque a fé começa onde, meus amados? Na cabeça. Agora, quem está acordado, erga a mão para ver, por isso que eu dei um grito. Se a fé começa na cabeça, onde é que o demônio quer chegar na gente? Na cabeça. Só que aí o demônio faz o contrário, né? Para entrar na nossa cabeça, ele toca primeiro onde? No nosso afeto. Eu não gosto, eu estou com calor, eu estou com sono. Fulano, só de ver me dá um negócio, não sei, não vou com a cara dela, não vou com as fuças dela. Assim? Nossa, me magoou, passou por mim, nem me cumprimentou. Nossa, a gente sempre está ali, nem passando aqui. Sabe esses mimizinhos? É o demônio entrando, mas ele não vai parar aí. Depois que o demônio dá uma voltinha no nosso coração, onde é que ele quer chegar? Na cabeça. E aí a nossa cabeça produz as ideias, os argumentos contrários a Deus, contrários à verdade, contrários à virtude. E aí a gente se afunda. Aí você vai conversar com alguém assim, porque você ficou com dó. Você vai conversar com alguém assim, porque você está preocupado com ele. Essa pessoa, ela está cheia do quê? Argumentos. A cabeça. Portanto, meus amados, tudo começa e tudo termina na nossa cabeça. A palavra de Deus quer e precisa entrar na nossa cabeça. Ou a gente muda de ideia, ou a gente muda de mentalidade, ou nós vamos ser traídos pelo nosso próprio coração. Então, colocarei a nova aliança de Cristo, o novo sacerdócio de Jesus, o eterno e único e suficiente sacrifício de Cristo, do seu sangue, que é aplicado a nós o sacramento, de modo especial no batismo e na Eucaristia, eles andam junto, isso tudo anda junto com a palavra de Deus. Colocarei na mente, gravarei no coração, e aí sim, se pode dizer, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Portanto, o que é ser povo de Deus? Como é que eu sei que eu sou povo de Deus? Ou como é que a gente pode dizer que nós, não, porque nós somos o povo de Deus? Então vamos investigar a nossa mentalidade para ver se a gente é povo de Deus. E aí vem um fruto muito bonito, chamado maturidade. Fala comigo, maturidade. Fala comigo, deixar de ser criança. Versículo 11 diz assim: e ninguém mais precisará ensinar o seu próximo, e nem o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque terei misericórdia das suas faltas, e nem me lembrarei mais dos seus pecados. Assim, ao falar de uma nova aliança, declarou velha a primeira. Ora, o que envelhece ficou antiquado, está próximo de desaparecer. Vamos voltar ali no versículo 11. Ninguém mais precisará dizer, ensinar ao seu próximo, ficar empurrando o próximo, dizendo: conhece a Deus, vai na igreja, reza. Meu filho, isso não é amizade de ter. Fulano, isso não é roupa de usar. Fulano, não fala essas palavras, rapaz. Que isso? Lava essa boca.
Não vai mais precisar, gente, da gente carregar os outros no colo. Ai, Jesus, chega logo esse dia. Fala para quem está do seu lado: eu não aguento mais carregar você. Você está gordo, está pesado, está velho, Aprende a andar sozinho logo, pelo amor de Deus. Gente, a maturidade. Como é difícil ter que conviver com alguém que não amadurece, meu Deus do céu. E como é difícil ser alguém que não amadurece. Porque eu vou dizer para você, ao mesmo tempo que é muito ruim ter que carregar alguém no colo, não é ruim? É desconfortável, é ou não é? É dolorido. Trava a coluna da gente, tem que ficar carregando alguém no colo. É gostoso? É ruim. Agora deixa eu te dizer. Tão ruim quanto ter que carregar um trem grandão no colo é ser carregado no colo depois de grande. É ou não é verdade? Quem gosta de colo, filho, é criança. E pequenininha ainda. É ou não é verdade? É bebezinho que gosta de colo. Você dá colinha e o bichinho tem... Aí fica calminho, né? Chega... É bebezinho que gosta de colo. Eles crescem um pouquinho e já não quer mais colo. Verdade ou não é? Não cabe, é desconfortável ficar no colo de alguém. Olha o que está dizendo a palavra, meus queridos. Deus anseia por um dia onde ninguém precisa ficar te empurrando. Deus anseia por um dia onde você não precisa ouvir pela milésima vez a mesma coisa. Como as mulheres anseiam pelo dia onde não precisa mais dizer para o marido: abaixa a tampa do vaso e essa toalha molhada em cima da cama. A senhora não anseia pelo dia em que não vai mais precisar falar essas coisas? Tira o prato da mesa, criatura, coloca pelo menos na pia, vai deixar aí, fecha a tampa do feijão. Você não anseia por esse dia, sim ou não? Quanto mais Deus nos olha e fala: mas quando é que eu não vou precisar mais ficar colocando alguém na vida dele, na vida dela, para ficar relembrando aquilo que ele já sabe? Ai, que saco, já deu. A nova aliança, tem um fruto. Não é que a gente fica sabichão, ignorante, ninguém me corrige, ninguém fala comigo, não é isso. É uma autonomia. É deixar de ser criança, é parar de dar trabalho para os outros, é começar a ser solução ao invés de ser causador de problema, é trazer alívio, paz e alegria ao invés de trazer estresse e notícia ruim para os outros, porque agora não precisa mais ninguém ficar dizendo: conhece, conhece, conhece. Você já conhece, vai, você já sabe a estrada, você já é grande. Então a nova aliança que Jesus adquiriu para nós na cruz e ressurreição, dá para saber se está acontecendo em mim. Vamos colocar uma pergunta: eu preciso ficar aí tomando esculacho de Deus, da vida, do Padre e dos outros, com quanta frequência na vida? Isso diz se eu sou adulto ou sou criança. Deus precisa pegar o chinelo, o chicote, quantas vezes comigo? Deus precisa ficar me causando arrepio e lágrima com quantas frequências aí nas celebrações, nas missas? Quantas pessoas Deus precisa enviar ao meu redor, me cercar para conseguir de mim um sim? Isso diz da aliança que está no meu coração, se é aquela aliança velha da lei, da regra, do pecado, do sacrifício, da negociata com Deus, ou se já é a lei nova do amor de Deus, do Espírito, da unção do Cristo ressuscitado em nós, né? E aí então acontece em nós aquilo que a gente cantou no refrão do Salmo: a verdade e o amor se encontrarão dentro de nós. Se encontrarão na sociedade, no mundo, nos nossos relacionamentos e dentro de nós. A verdade e o amor se encontram. Quando a gente ainda não está bem santificado, quando a gente ainda não entende Jesus, verdade e amor são inimigas. Você já reparou? Como a gente tem dificuldade de conciliar amor e verdade, verdade e amor. Quantas vezes a gente acha que a verdade não é amor, que a verdade é até falta de amor? A nova aliança de Cristo no Evangelho dentro de nós faz com que a verdade nos pareça e seja aquilo que ela é. A verdade é o amor. E faz com que o amor se traduza naquilo que o amor é. O que o amor é? Uma verdade. O amor não pode ser as mentirinhas que agradam. Verdade e amor se encontrarão dentro de nós. E aí vamos terminar voltando no Evangelho. Posto tudo isso, porque tudo isso é o desejo de Jesus para nós, para a humanidade, para a sua igreja,
Ele então vai escolher os 12, dar um nome aos 12. Simão, sempre as listas dos apóstolos começam por ele, né? Simão Pedro, que é o mais importante, é o principal, é a coluna dos 12. Simão Pedro, Tiago e João, que são os filhos de Zebedeu, aos quais Jesus deu um apelidinho aqui, que retratava um defeito de temperamento desses dois malucos aqui. Boanerges. Boanerges na língua de Jesus significa filhos do trovão. É Tiago e João que vão dizer para Jesus, naquela passagem do Evangelho, quando eles chegam, estão indo para Jerusalém, mas no meio do caminho eles passam por uma cidade da Samaria à noite, precisam dormir, precisam posar ali, eles não conseguem onde dormir. Os samaritanos não acolhem Jesus, nem os discípulos. Aí Tiago e João falam assim: Senhor, esses filhos da mãe não vão arrumar nem o beiral da casa para a gente dormir, nós vamos dormir na calçada hoje, na rua? Jesus falou: hoje nós vamos dormir no relento. Aí eles falam assim: Senhor, o senhor não quer que a gente reza não para Deus mandar fogo e matar tudo? Discípulo de Jesus, olha o sangue quente, os filhos do trovão. Então fala para quem está do seu lado: você tem jeito ainda. Jesus chamou 2 malucos, 2 psicopatas da cabeça. Olha a ideia dos caras, gente. Eles andavam com Jesus. Jesus já tinha perdoado a prostituta, já tinha contado a parábola do bom pastor. Eles falaram: Senhor, a gente podia fazer uma oração aqui para Deus matar com fogo esse... Olha a cabeça. Como o nosso coração demora, né, para mudar um pouquinho. Os filhos do trovão. Aí fala dos outros ali: André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Que coisa triste. O que será que aconteceu com Judas Iscariotes? Mesmo perto de Jesus, foi ficando surdo. Gente, pode ter certeza, sabe quem foi Judas? Judas foi aquele tipo de gente que, apesar de perto de Jesus, sempre que Jesus falava alguma coisa, Judas não falava nada, Judas ficava quieto, ele não era besta, mas dentro dele ele ficava assim. Ai, Jesus e as historinhas dele de amar, de perdoar, de pobres. Ai, Jesus, na vida não é assim não, filho. Isso não dá camisa para ninguém não, meu anjo. Conhece gente assim? A igreja está cheia. Não pensa que está lá fora não, está dentro. A gente escuta, não fala nada, porque não é besta de abrir a boca, mas dentro fica assim: nossa, que exagero, não sei para tudo isso aí. Também não é assim. Não é? Esse cinismo interior. Possivelmente, meus irmãos, foi isso que aconteceu com Judas Iscariotes. Tudo que Jesus fazia, falava, enquanto Pedro e os outros falavam: nossa, verdade mesmo, que bonito, eu queria ser assim também. Judas ficava assim, ó. Bem assim não, se for ver a filha da fulana lá que vive na igreja. E coladinho com Jesus virou uma tranqueira de homem. Coladinho com Jesus virou uma tragédia. E entrou assim para a história. E Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Traiu porque ficou surdo para o que ouvia. Aquele que o traiu. Mas, meus irmãos, nesse dizer aqui, e Judas aquele que o traiu, está a história da igreja enquanto existe mundo. O que é a igreja? A igreja é o lugar onde coexiste o santo e o pecador sempre. Em toda paróquia, em todo grupo, em toda capela, em todos os séculos, em todas as culturas, entre os mais ricos ou os mais pobres, nós vamos sempre ter aqueles que traem e aqueles que se santificam. Hoje é dia, é memória, para nós, uma memória inclusive facultativa, mas de um santo muito famoso, muito querido, padroeiro de muitos lugares. Hoje é dia de São Sebastião. Esse é o mistério da igreja. No dia de São Sebastião, você conhece a história dele. São Sebastião foi um soldado romano, ele foi como que um capitão, né? Ele era responsável por muitos soldados. E ele foi muito querido, inclusive, pelo imperador da época, o Diocleciano, que foi quem mandou matar ele. Num período de muita perseguição mesmo, que esse Diocleciano perseguiu muito. De modo que São Sebastião foi cristão meio que às escondidas, porque foi um período de alguns anos muito curtos, onde a notícia é cristão era morte imediata. E ele foi traído por um amigo, denunciado por um amigo invejoso, que foi lá e falou para o Diocleciano: Didi, sabe o Tião?
Que você acha que é o cara, que é o melhor que você tem. O Tião é cristão, filho. De noite sai escondido, vai para as catacumbas rezar um negócio lá, eles falam Eucaristia, diz que come a carne, bebe o sangue, um pão lá do tal do Nazareno lá. Diocleciano ficou doidaço, prendeu São Sebastião na frente dos outros soldados, torturou e exigiu dele que ele renunciasse publicamente a Jesus Cristo e a fé, e adorasse lá os deuses romanos, né, desse incenso para os deuses romanos. São Sebastião se negou e é por isso que morreu como morreu a flechadas, né? Mas deu trabalho para morrer também, como um grande testemunho da presença de Deus nele, né? Mas veja, hoje é dia de um homem desse tamanho, de um homem dessa grandeza, um homem que era líder, que era competente, que ganhava bem, que tinha uma posição social, que era tomar conta de muitos soldados, né? Da ordem pública romana, e que morreu mártir por Jesus. No mesmo dia a gente escuta um evangelho de um outro que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. A Bíblia diz que uma moeda de prata era o valor de uma diária, de um diarista de roça, de um boia fria. A moeda de prata era a moedinha que você dava para o sujeito que carpia para você. O senhor vai lá amanhã na roça ajudar? Eu te dou uma moeda de prata, é a diária de um boia fria. Judas vendeu Jesus por 30 diárias de boia fria. Dá para acreditar nisso? E isso é a igreja. Judas faz parte da igreja. Os que traem, os que caem, os que escandalizam, os que dão contra-testemunho, os que não mudam de vida nunca, os que só enchem as nossas paciências. Eles estão onde? Na igreja. Quem mais está na igreja? O Pedro, o Sebastião. Aí cada um de nós escolhe onde coloca o olho e atrás de quem se esconde ou em quem se inspira. E isso é o mistério também da igreja, santa, apostólica, desejada por Cristo. Esse é o mistério dos homens que servem a Deus. Nós necessitamos daqueles que foram designados com poder para nos dar os sacramentos, mas esse também é o mistério da igreja. Na igreja sempre vai ter o Sebastião e o Judas, sempre. Aí a gente olha para o Sebastião e sente vontade de ser igual, ou olha para o Judas e se esconde atrás dele e fala, mas o Judas também faz. Pergunta para quem está do seu lado, o que você escolhe hoje, o Sebastião ou o Judas? Pergunta aí, quem está mais longe, dá um grito na orelha dela lá, fala assim, ei, você escuta, vai escolher o Sebastião ou o Judas? Vamos ficar em pé e dizer para Jesus se a gente escolhe o Sebastião ou o Judas. Ergue seus braços, momento das nossas preces. Senhor nosso Deus, Senhor Jesus, nós queremos te louvar, te bendizer por esse evangelho tão bonito, onde nós sabemos que a igreja é um desejo teu. Por esse evangelho tão bonito, Senhor, que nos fala que o Senhor escolhe 12 homens e dá a eles, a esses 12, o que não deu a muitos, o poder de serem apóstolos, o poder de pregar, de ensinar e de dar o Espírito Santo através do toque dos sacramentos. Nós oramos, Senhor, e pedimos, abençoa a tua igreja, santifica a tua igreja, de modo especial aqueles que receberam o sacerdócio. Abençoa, santifica, protege e fortalece, Senhor, o Santo Padre, os bispos, os padres, todos aqueles que têm o sacerdócio teu. Senhor, abençoa todo o povo fiel, todo o povo batizado. E hoje, Espírito Santo, nós queremos olhar para São Sebastião, olhar para todos aqueles que te amaram sobre todas as coisas, olhar, Senhor, para todos aqueles que tiveram a tua palavra gravada na mente e no coração, e queremos dizer, Senhor, que nós também desejamos sermos maduros, sermos libertos das nossas infantilidades e dos nossos demônios, sermos libertos, Senhor, das nossas escravidões, sermos libertos, Senhor, de tudo aquilo que nos coloca abaixo da nossa dignidade de filhos de Deus. Batiza-nos, Senhor, com teu Espírito Santo. Pede, vem Espírito Santo, batiza a minha mente, batiza o meu coração. Vem Espírito Santo de Deus, exorciza as ideias e os sentimentos demoníacos em mim, exorciza, queima, purifica em mim, Senhor, as ideias e os sentimentos malignos, daquilo que não vem, Senhor, do teu Santo Espírito. Vem agora, Espírito de Deus, de sabedoria, Espírito de ciência, de entendimento e fortaleza,
iluminar a minha mente, iluminar o meu coração. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor, com o teu fogo. Vem, Senhor, com a tua graça. Vem, Espírito Santo de Deus, com a tua unção, nos fortalecer. Vem, Espírito Santo de Deus, nos dar docilidade, para não sermos como Judas que o traiu. Vem, Espírito Santo de Deus, nos dar obediência e humildade, para não sermos como Judas que traiu. Vem, Espírito Santo de Deus, nos dar o santo temor, para não sermos como Judas que depois traiu. Vem, Espírito Santo de Deus, para que sejamos cada um de nós pessoas frutíferas. Vem, Espírito Santo de Deus, para que sejamos maduros. Vem, Espírito Santo de Deus, para que sejamos fortes. Vem, Espírito Santo de Deus, para que tenhamos o santo desejo de ficar com Jesus. Desperta em nós, Espírito Santo, o desejo da oração, o desejo do silêncio. Desperta em nós, Espírito Santo, o desejo da adoração, da contemplação. Vem, Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a escolher ficar com Jesus. Acolhei, Senhor, a nossa prece. Acolhei, Senhor, a nossa oração. Acolhei, Senhor, os pedidos que cada um traz no coração hoje. Necessidades, esperanças. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém.